invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que passam dos vossos corações, agradecendo mais uma vez sempre a oportunidade de estar aqui a falar para os irmãos, tanto encarnados quanto nossos queridos irmãos desencarnados, os espíritos de luz, trabalhadores desse centro espírita, que desde antes de nós abrirmos as portas dessa casa, já adentraram a este ambiente, fizeram a limpeza espiritual, oportunizaram a todos nós essas energias que agora estamos recebendo, se soubermos aproveitá-las, que buscam das energias da espiritualidade, mas também da natureza, as energias que vão nos corporificar, não apenas o corpo físico, mas também o corpo espiritual, nos dando os lenitivos necessários para que possamos dar continuidade ao nosso processo encarnatório, à nossa vida aqui na Terra. Quando vamos falar sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, nós dizemos que são 3 esses aspectos. O primeiro deles, a parte filosófica, mas também a parte científica. E, por óbvio, a parte religiosa ou moral, aquilo que Divaldo Pereira Franco nos dizia, religião, amor. A doutrina espírita não traz, muitas vezes, alguma novidade. Ela busca estudar aquilo que a humanidade já sabia. Quais são os maiores postulados que a doutrina espírita nos coloca? Comunicação com os espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, além de causa e efeito ou ação e reação. Essas leis, esses postulados, é uma novidade trazida pelo Espiritismo? Não. Elas já existiram em várias outras civilizações. Na própria Grécia, vamos ver em Platão, em Sócrates, que fala da comunicação com os espíritos, que fala da lei da ação e reação, que fala da reencarnação. Esses postulados que a doutrina espírita apenas no século XIX vem trazer. Nós vamos ver também os egípcios antigos, o livro dos mortos, que fala também sobre a comunicação espiritual. Nós vamos ver, em relação à reencarnação, até mesmo os cristãos primitivos que acreditavam no princípio reencarnatório. É só ver Orígenes, que foi um dos grandes pensadores da Igreja Católica, lá no seu início, nos anos 150. O postulado da reencarnação, ele foi discutido no concílio em Constantinopla em 553, onde se lá discutiu se existia a unicidade da vida, uma só vida, ou a pluralidade das existências, ou a reencarnação. E por um decreto se revogou a reencarnação, como se, por um decreto, pode se revocar uma lei. Então, os princípios, os postulados defendidos pela doutrina espírita já estão. Não é o Espiritismo que trouxe. Mas o que o Espiritismo, então, tem de importância nisso? É que o Espiritismo buscou estudar esses postulados, compreender estes postulados, justificar estes postulados. Quando falamos
no processo de comunicação com os espíritos, devemos aceitar tudo que os espíritos nos dizem? Devemos? Tanto os espíritos como nós temos os bons e os maus, os pseudo-sábios e aqueles sábios. Então, existem os bons e os mistificadores. Isso também ocorre na espiritualidade. Então, a doutrina espírita busca nos esclarecer como nós vamos poder, ao receber uma intuição de um espírito, ou a percepção dele, se a mensagem que vem é de um bom ou mau espírito. Se essa mensagem devemos ou não devemos levar em conta. Busca nos traçar a segurança para que a gente tenha uma mediunidade segura. Então a doutrina espírita é um caminho, como tantos outros. A Igreja Católica, Protestante, Evangélica, se nós estamos nela e trabalhando com amor, teremos, quando desencarnar, a benesse do mundo espiritual a nos receber. Por ser espírita, eu vou ter um lugar especial na espiritualidade? Fora do espiritismo não há salvação? A doutrina espírita diz que não. Só nos dá mais responsabilidade. Porque a partir do momento que nós estudamos, quando erramos conscientes. Mas a gente erra consciente, Alexandre? Erra. Nós, espíritos trabalhadores da casa, erramos. Porque aí, muitas vezes ainda estamos apegados ao nosso orgulho, à nossa vaidade. É claro que, como espíritas praticantes, devemos buscar dominar as nossas más inclinações. Ser menos egoísta, menos vaidoso, menos orgulhoso. Trabalhar todas essas questões. E por isso que a doutrina espírita, ela surge no século XIX, ela nasce com a publicação do livro dos... Alguém sabe? O livro dos Espíritos. A 18 de abril de 1857. O livro dos Espíritos. Vejamos quando, nesse século, o século XIX, o anterior século, o século XVIII, nós temos duas grandes movimentos que ocorreram no mundo. O primeiro deles, a Revolução Francesa, com a sua liberdade, igualdade e fraternidade, processo do iluminismo, que foi importante no crescimento daquela sociedade, da nossa sociedade então. E também outro movimento que foi a Revolução Industrial, que também trouxe o comércio internacional, as relações internacionais. Isso tudo possibilitou que, no século XIX, subsequente, se começava a questionar a própria igreja. Aquelas ideias de Adão e Eva, teve a humanidade veio de Adão e Eva. Adão e Eva teve filhos, e os filhos tiveram a humanidade. Isso é impossível. As relações entre irmãos criam problemas de saúde. Então, a sociedade começava a questionar. Veio Darwin, Charles Darwin, com a teoria da evolução. Veio Pasteur. Veio Galileu Galilei. E tantos outros começam a questionar os postulados que até então eram aceitos como dogmas, sem questionamentos. E aí, de um lado, em um dado momento, no século XIX, se chama o século da razão. E também do materialismo. Então, nós temos do lado a fé cega, o aceitar porque é assim, e do outro lado, nós temos o materialismo. A ciência explica tudo. E o que está fora da ciência
não existe. É como se fosse uma vara. Eu pego a vara, seguro por um lado. Quando eu largo, essa vara vai para onde? Para o centro? Ela vai para o outro lado. Até ter o equilíbrio. Então, exatamente nesse período da ciência, que vem adentrar o Espiritismo. Tá aqui. Jesus veio há 2000 anos e ele não poderia trazer a sua mensagem falando de forma científica. Quando ele impunha as mãos numa pessoa para curá-la, ele não dizia, olha meu irmão, eu estou transmitindo uma energia fluídica que o irmão está recebendo através do seu perispírito, que vai acertar, arrumar as células, arrumar os chãs do seu perispírito, que vão depois ter reflexo no teu corpo físico. Entendeu, meu irmão? O que é energia? O que é fluido? O que é corpo físico? Termos que não existiam. Impossibilidade de falar muitas das coisas. Por isso Jesus falou através de, alguém sabe? Parábolas, historietas. Para que a sua mensagem ficasse no redor e as gerações futuras pudessem descrevê-las. E aí nós vamos ver o Evangelho entrando nessa brincadeira. No Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o Cristo Consolador, é dito o seguinte, em João, né, capítulo 14, versículos 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê absolutamente ou não conhece. Mas quanto a vós, conhecereis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, um Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que vos tenho dito. O Consolador prometido, meus irmãos, surge em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que busca trazer, na parte filosófica da doutrina, a mensagem de Jesus, buscando descortinar os nossos enigmas, de onde vim, para onde vou, por que sofro, porque tantas pessoas tudo parece sorrir e para mim não. Porque enquanto alguns roubam, se locupetam e aparentemente estão bem, felizes e garbosos, enquanto outros trabalhando, sofrendo, sofrem perseguições. Onde está a justiça? Se nós trabalhássemos apenas na situação de uma encarnação, com certeza nós veríamos muitas injustiças. E é a parte filosófica, o Livro dos Espíritos, que nos busca traçar essas questões. E ele é tão completo, o Livro dos Espíritos, porque eu digo que ele guarda todo o Pentateuco espírita. O Pentateuco espírita são as 5 obras importantes da doutrina espírita. Quais são? O Livro dos Espíritos. Alguém sabe mais? O Livro dos Médiuns. Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver aqui, falando sobre a comunicação com os espíritos. As relações com o mundo extracorpóreo.
que vai ser mais esmiuçada no livro dos médiuns. Nós vamos ver aqui as leis morais, que vão ser mais esmiuçadas no Evangelho segundo o Espiritismo, as máximas do Cristo. Nós vamos ver aqui sobre as penas ditas eternas, a justiça divina, como se dá o processo reencarnatório em relação à justiça divina, que vai ser melhor esmiuçada no céu e no inferno. Nós vamos ver aqui sobre Deus, sua natureza, a pluralidade dos mundos habitados, que nós vamos ver com maior vagueza na Gênese. Então, esta obra filosófica, dos nossos enigmas, dos nossos questionamentos, tem a sua grande importância. Se nós temos, o Livro dos Espíritos trazendo-nos a parte que nos conclama a parte filosófica, nós vamos verificar quando fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a doutrina espírita e fala sobre o Espiritismo, ele diz o seguinte, no capítulo 1, não vim destruir a lei, o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. Aqui nos deixa muito claro, meus irmãos, com muita certeza, que a doutrina espírita vem buscar traçar essa relação com o mundo espiritual. Que vem buscar entender que nós não morremos. Vem nos falar do reino de Deus, que não é aqui, como Jesus disse. Vem nos falar que aqui é uma passagem. É uma passagem e que busca nos esclarecer com muita clareza de que quando desencarnarmos, o que nós vamos levar? O terno? Vamos levar esse terno? Vamos levar esse anel? Vamos levar o carro para a espiritualidade? Vamos levar coisas boas? Vamos. O amor dos nossos amigos, as relações que fizemos aqui na Terra. Vamos rever o nosso papai, a nossa mamãe, os nossos entes queridos que precederam a nós no mundo espiritual. Mas também vamos levar algumas coisas não muito boas. Continua, se somos orgulhosos, vamos levar o nosso orgulho. Vamos levar a nossa vaidade. Se nós temos ódio contra alguém, vamos levar esse ódio? Vamos levar esse ódio. Por isso a doutrina busca sempre a todos nós esclarecer que não devemos guardar dentro do nosso coração o ódio, o rancor. Mas Alexandre nos fez um mal gravíssimo. Ele fez? Ele vai responder. Lei de causa e efeito. Ação e reação. Não precisa eu ser o julgador. Aquele que está roubando no INSS, tantos e tantos aposentados, pode até não ser preso. Pode até ser manipulado para que nada lhe aconteça. Mas ele vai responder ceitil por ceitil. Então, quando nós pegamos um corrupto que está roubando e parece que está tudo bem para ele, o que nós devemos fazer? Rezar por ele. Rezar por ele.
Aquele mais bandido é quem mais nós temos que rezar. Aquele que mais nos feriu é aquele que nós temos que rezar para ele. Por incrível que pareça. Porque, meus irmãos, olha a gravidade do irmão que faz isso. A consequência perispiritual que ele vai levar no karma que ele está carregando, vai carregar por essas ações. Então, a doutrina espírita busca nos esclarecer que o que nós vamos levar é aquilo que nós construímos, mas infelizmente também é aquilo que nós destruímos. São os nossos atos, as nossas ações. Nada de material, mas do sentimento, da moral que nós temos. Também, em obras póstumas, que a gente diz que é a sexta obra, né? Porque é após a morte de Kardec, e pegado de escritos dele, falando sobre a questão da religião, ele fala o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como toda doutrina espiritualista. O que são doutrinas espiritualistas? O catolicismo, o protestante, evangélico. Por que é espiritual? Aquele que acredita no espírito e não acredita no nada. Aquele que não acredita no nada é o materialista. Então, toda doutrina espiritualista é Umbanda, é espiritismo, é evangélico, é todas as denominações. O espiritismo é uma doutrina filosófica que tem por consequências religiosas, como toda doutrina espiritualista. Por isso mesmo, toca forçosamente as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, alma e vida futura. Então, a doutrina espírita, ela tem o seu lado da parte religiosa, moral, focada na questão das figuras centrais que são Deus, alma e futuro. Só que nós somos diferentes das religiões tradicionais, porque nós não temos o sacerdócio, nós não temos os dogmas, a fé cega, nós não temos a comunhão, a questão de sinais exteriores. Nós, para ser um palestrante como eu, qualquer um dos irmãos que estão hoje assistindo, pode estar aqui futuramente participando como palestrante, como dirigente dos trabalhos. É claro que nós irmãos não podem amanhã, eu estou levantando a chance, eu vou fazer a palestra aqui. Não é assim. O que é uma casa espírita? Busca o estudo sistematizado. Você vai aprendendo, vai participando da casa, dos trabalhadores da casa, vai se aperfeiçoando. Um dia você está aqui como palestrante, um dia você está aqui como dirigente, um dia você vai estar lá dando o passe, um dia você vai ser um grande trabalhador da casa espírita, buscando fazer a sua parte em favor do próximo. Mas mais do que fazer em favor do próximo, a fazer em favor de si próprio. Porque é ajudando que nós somos ajudados. É dando que nós recebemos. Tanto isso é verdade que Divaldo, no livro Mecanismo de Segurança sobre a Mediunidade, ele falando sobre a mediunidade e seus perigos e a sua beleza da mediunidade, ele fala o seguinte, que muitos médiuns acham que vão na casa espírita fazer caridade porque vão lá ajudar os espíritos, sejam eles dialogadores ou na sustentação. E lê de engano, diz ele. Os médiuns são aqueles que vão ser mais ajudados. Por quê? Porque ao ele fazer um grupo mediúnico, participar do grupo mediúnico, ele vai ver um espírito se manifestando com dor, com sofrimento, porque odeia, porque não sabe onde se encontra, porque está perdido. E ele vai poder perceber que, se ele não se modificar como pessoa, amanhã vai ser ele entrando num grupo mediúnico de uma casa espírita pelo lado espiritual, pedindo ajuda.
Olha que oportunidade o médium tem de poder ver na prática aqueles que infelizmente deixam se levar pelo orgulho, pela vaidade, sofrendo, e ele pode, aprendendo com isso, se modificar. Muitas vezes os espíritos nos olham, um grupo mediúnico, e nos veem muitas vezes até como inimigos de vidas pretéritas do médium. E o médium tem que ficar tranquilo, porque todos nós erramos. Quem é um irmão aqui que diz que nunca errou? Mas o irmão pode falar por espírito: eu estou me modificando. Eu estou buscando o estudo. Eu peço desculpa ao irmão que se feriu, irmão, em vidas pretéritas. Se o magoei, se o prejudiquei. Eu estou tentando reconstruir a minha vida. Buscar ter dignidade e respeito. Buscar fazer diferente. Olha que beleza que a doutrina espírita nos conclama. Nos possibilita, meus irmãos. A doutrina espírita não tem por fim querer que o irmão seja espírita. Olha também que beleza isso. Nós queremos aqui, então aqui tem que ser espírita. Nós queremos divulgar a palavra de Jesus, dar esclarecimento, e cada um vai seguir da sua forma, entendendo os mecanismos, compreendendo o seu sofrimento, entendendo as dores que muitas vezes nos ocorrem, é que Deus, é que Jesus nunca nos deixa sós. Veja como a doutrina nos esclarece. Desde o processo encarnatório, desde o nascimento, há toda uma preparação da espiritualidade para que nós encarnamos. Olha o que nos esclarece as obras da codificação, que nos traz com muita clareza que há um processo antes de eu encarnar. Eu busco num grupo com irmãos na espiritualidade entender o que eu fiz, quais são as dívidas que eu tenho, com quem eu tenho e como eu poderei na vida futura, na encarnação, buscar resgatar algumas delas. Há toda uma preparação. E quando eu venho para encarnar, a espiritualidade me ajuda no processo encarnatório. E fico no processo encarnatório até quando completar 7 anos. A espiritualidade fica pronta até os 7 anos. Depois eu tenho um espírito protetor, aquele que vai me acompanhar, porque muitas vezes eu me desvio do meu processo encarnatório, da minha planificação que eu tenho na espiritualidade. E o espírito protetor, ele busca: Alexandre, volta para o caminho. Volta para o caminho. E aí eu saio do caminho. Aí ele volta para o caminho. Ele tenta sempre buscar me ajudar. Às vezes ele fica jogado ali no cantinho, o espírito protetor. Porque ele fala, ele não escuta, ele fica lá, coitado. Sabe aquele cachorro lá que está na chuva, com as orelhinhas baixas, assim? É o meu espírito protetor, às vezes. Porque ele não consegue penetrar. Porque o meu orgulho, a minha vaidade. Mas ele está pronto no momento que eu precisar. No momento que eu abrir o meu coração. No momento que eu tiver o sentimento de pedido de ajuda, ele vai estar do lado para me ajudar. E vai trazer também outros irmãos que possam nos ajudar. Olha que beleza. Na parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado a 15 de abril de 1864. Foi a terceira obra, primeira obra, parte filosófica, o Livro dos Espíritos. A segunda obra, a parte científica, bem lastreada em que obra? Livro dos Médiuns. E a terceira obra, a preocupação de Kardec com a questão moral, com a questão de recobrar as máximas de Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz, do prefácio, uma mensagem do Espírito de verdade. Depois nós vamos ver quem é esse Espírito de verdade.
Ele diz, resumidamente, não vou ler todo o prefácio, é sempre interessante os irmãos lerem, que a gente geralmente não lê nem a introdução nem o prefácio de livro nenhum, né? Vai direto para a obra. Mas são importantes essa introdução como prefácio, porque eles dão muitas vezes várias noções que você vai ajudar na sua compreensão quando lê a obra. Ele diz o seguinte, que são chegados os tempos, o Espírito de Verdade fala, em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Existe Jesus nos traz, se nós temos Moisés, na primeira revelação, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz os germes da moral cristã. Qual é o germe da moral cristã? Alguém sabe? Representado em quê? Os 10 mandamentos. Moisés traz os 10 mandamentos, é o germe da moral cristã. Jesus traz a lei de amor, que é representada numa máxima. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Fez isso, não precisa mais nada. Cumpriu, vai seguir uma vida digna. Porque se eu vou fazer um mal para alguém, eu gostaria que fizesse mal para mim? Não, então eu não faço. É só seguir esse pequeno postulado. Divaldo conta uma história de um... Contava, né? Agora dos nossos Divaldo. Mas vou continuar contando, porque vai agora no mundo espiritual, com certeza vai também trazendo suas mensagens de amor e de fraternidade, né? Então ele conta uma história de que um jovem buscou 2 pensadores da época muito importantes, antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo. E ele foi nesses 2 grandes pensadores falar sobre os evangelhos, né? Sobre o amor, sobre como é que ele poderia ter uma vida futura, ele, ao desencarnar, ter uma vida futura garantida. Só que ele queria que fosse explicado para ele, em resumo, para que ele pudesse fazer. E ele ficaria apenas com um pé levantado, e ele teria, o mestre teria que explicar isso nesse tempo, que ele aguentasse ficar só com o pé. Ou seja, pouco tempo. O primeiro sábio disse, é impossível. As escrituras, as leis, são diversas. Eu não tenho como resumir isso em tão pouco tempo. É impossível. Então, jovem, não vou ficar com esse sábio. Foi para outro sábio. E ele falou a mesma coisa para esse outro sábio. Ele sabe muito simples. Com certeza. Pode ficar aí com o seu único pé. Ele ficou, ame. Não mais nada? Não. Amar. A lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. A lei de amor, quando nós amamos, nós renunciamos. Quando nós amamos, nós não ferimos. Quando nós amamos, nós não somos orgulhosos. Quando nós amamos, nós não somos egoístas. O amor é o grande caminho da iluminação. E amor, o amor ágape, que é o amor supremo, qual é? A caridade. A caridade é fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse a mim. É a prática do amor. É colocar em prática o amor. Por isso a grande frase, numa prece magnífica de São Francisco, tão deturpada pelos políticos, né? É dando que se recebe. A gente fica feliz quando a gente ajuda alguém, não há dúvida, né? Mas nós, com certeza, ficamos muito mais felizes do que a própria pessoa que recebe. E por quê? Porque quando a gente ajuda, parece que a energia volta para nós. Quando a gente faz um ato de amor, um ato de bondade,
Parece que aquilo retorna diretamente e rapidamente a cada um de nós, nos dando satisfação. Agora imagine Jesus, que era só amor. É a felicidade plena. A felicidade plena. Eu indo para o final, falei aos irmãos que revelaria quem é o Espírito de verdade, né? Então, na Revista Espírita de dezembro de 1864, lembramos que o Evangelho segundo o Espiritismo ele vem em abril de 1864. Mas na Revista Espírita de dezembro de 1864 há uma manifestação do Espírito de verdade que diz o seguinte: um novo livro acaba de aparecer. É a luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 19 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. O Evangelho, meus irmãos, é a grande oportunidade da nossa leitura estar próximo de Jesus, da verdadeira palavra de Jesus, que busca em síntese que nos amemos uns aos outros, como Ele sempre nos amou. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.